Olá pessoal, como é que vocês estão? Uma boa tarde, seja bem-vindo a mais uma live. Você está com dificuldade para lidar com a ansiedade social? Então esse será o nosso tema de hoje e hoje nós vamos falar a respeito disso. Para quem está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, opa, quem que é esse rapaz carequinha? Sou o psicólogo Alberto Josmar, eu ajudo pessoas com ansiedade social a interagir e se comunicar sem ficar ansioso. Tá? Então, já há alguns anos, eu trabalho atendendo pessoas que têm ansiedade social, pessoas que são tímidas, pessoas que são introvertidas, que de alguma forma têm dificuldade para interagir, relacionar com a pessoa, pessoas que têm medo de falar em público. Medo de falar em público também é uma fobia, se considera uma fobia social específica, quando é algo mais grave, quando a pessoa tem crise de ansiedade para falar. Então, é isso que eu faço. Bom, seja bem-vindo aí a Miranda, Denise. Primeira parte, que eu gostaria de dizer o seguinte: você está realmente tratando a sua ansiedade social? O que você acha? Ou será que você finge, que está tratando? Então, vou contar um caso. Não sei se você já ouviu aquelas propagandas, publicidades, sobre o câncer de mama. Então, as pessoas, quando chega lá, geralmente nos postos de saúde faz, cada mês dedica lá combate a alguma coisa, ao câncer de próstata. Hoje o mês vai ser sobre a saúde mental. Então, o posto de saúde sempre faz essas campanhas. E a gente vê também que tem a campanha contra o câncer de mama. Não sei se você já ouviu falar. Uns anos atrás isso era bem divulgado. E aí o que a pessoa faz? Você combater o câncer de mama é você fazer uma mamografia. Você tirar lá um raio-x e tal, e você vai combater o câncer de mama. Mas quando a gente começa a analisar a situação, não é bem assim. Combater o câncer de mama não é isso. Não é você tirar um raio-x. Porque se você tirar um raio-x e o que o raio-x pode mostrar, dizer se você está com algum nódulo ou está com câncer ou não. Então isso não é combater o câncer. O que seria combater o câncer de mama? É você tomar medidas, ter atitudes, comportamentos de prevenção, comportamentos de promoção da saúde para que você previna e evite a ter um câncer. Você entende? Então, não é o raio-x. E muitas pessoas pensam, vou prevenir o câncer. Não é assim. E muitas pessoas, elas fazem isso também com ansiedade social. Será realmente que você está tratando, você está combatendo a ansiedade social? Então, que atitude, comportamento eu tenho que fazer, que atitude eu tenho que ter para combater a ansiedade social? Então, por exemplo, no câncer de mama, seria o caso que pessoas que já têm incidências nas famílias deveriam cuidar da alimentação. Então, segundo pesquisas, mostram que mulheres que não fazem uso de leites e derivados de leites não contraem câncer. É mais difícil, não tem essa incidência, por exemplo, em países como na Índia. Entendeu? Então, algumas recomendações dessa que a pessoa tem que colocar no dia a dia dela. E aí, o que a gente pode fazer também na ansiedade social, na ansiedade? Então, primeira coisa, que talvez a pessoa esteja fazendo, fugindo de situações sociais. Então, como que eu vou fazer isso? Você pode ir se aproximando, você não vai criar situações novas. Então, as situações, os eventos sociais que você já faz parte. Então, você vai usar situações já do seu dia a dia. Na sua própria família, na escola onde você estuda, no seu trabalho. Então, fugir, será que isso vai me ajudar? Vai funcionar? Então, eu não tenho que fugir. Fugir das pessoas. Uma outra situação, querer jogar a situação, problema, debaixo do tapete. Isso também não vai ajudar a combater a ansiedade social.
Então, é procurar outro meio de trabalhar a ansiedade social, né? E não jogar o problema para debaixo do tapete. Uma outra situação, a pessoa carregar ansiolíticos, remédios no bolso, quando eu ficar ansioso, isso vai me ajudar, vai me acalmar. Então, tem pessoas que carregam, por exemplo, o Rivotril. Então, ou seja, a ansiedade já está à porta. Então, o que você está fazendo? Você só está ali abafando, né, os sintomas, reduzindo ali os sintomas, só que é algo temporário. Uma outra forma também que a pessoa procura combater, lidar com a ansiedade, isso não é tão importante agora, vou deixar para depois. E aí o nosso cérebro entende que quando a gente deixa as coisas para depois, não é importante, não é prioridade. Então a gente tem que pensar nisso, colocar a nossa saúde como prioridade. Tem algo mais precioso e prioritário, né, do que a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida? Acredito que não. E talvez tem pessoas que buscam, né, a fama, o valor econômico, vão buscar outras coisas em detrimento da sua saúde. Sacrificam a sua saúde para ganhar dinheiro e aí depois, chega lá na frente, a conta chega. Porque ela vai ter que gastar dinheiro para recuperar a saúde. Então é algo que não faz muito sentido. Eu já atendi pessoas que a pessoa estava trabalhando em 2 empregos. Alberto, mas eu já trabalhei em 3, eu conheço pessoas que têm 3, 4 empregos. Sim, você está esgotando toda a energia, né? Sacrificando, né, a sua saúde. O corpo ele tem um limite. E eu também já trabalhei em 2 empregos já. Já tive 2 empregos, já tive várias jornadas. Tive um momento da minha vida que eu estava trabalhando em 2 empregos e estudando, ou seja, eu tinha muitas atividades. Mas isso tem um custo. Eu fiz isso durante um tempo, não fiz isso durante 20, 10 anos. Né? Tem um período que a gente pode se esforçar mais, né? Então, eu atendi um paciente que ele trabalhava, era enfermeiro, trabalhava à noite e trabalhava de dia. Ou seja, a pessoa não descansava, não se alimentava, muitas preocupações, contas para pagar. E o que é a ansiedade? Por que a pessoa fica... Um dos assuntos que as pessoas mais se preocupam, questão financeira, dinheiro. E a pessoa não tinha nem dado 5 anos, né, trabalhando em 2 empregos, ela já estava tendo crises de ansiedade. Tanta pressão, tanta preocupação, estresse. O estresse, o que ele vai fazer? Vai liberar cortisol, hormônios no seu organismo. Cortisol, adrenalina, né? Entendeu? Então, não é legal. Então, você tem que dar prioridade para a sua saúde. Quem é que vai fazer isso? É você, não é outra pessoa. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é seu marido, não é o seu irmão, porque cada um está cuidando da sua. Cada um está cuidando da sua vida, da sua saúde. E aí você tem que cuidar da sua também. Sem saúde é impossível a gente ter qualidade de vida, da gente ser feliz. Porque você ter dinheiro e não ter saúde, ter fama e não ter saúde, ter amigos e não ter saúde, ter um trabalho e não ter saúde para trabalhar. Então não faz sentido. Então, primeira coisa aí, dar prioridade à saúde. Quando a gente dá prioridade, a gente vai começar na segunda-feira? Não, a gente já vai começar quando? Na quinta, hoje mesmo. Vamos começar hoje mesmo. E aí, como que é lidar, então, Alberto, com a ansiedade social? Então, a primeira coisa, a gente tem que trabalhar as causas da ansiedade social. Você sabe quais são as causas da ansiedade social? Você já tem ideia do que tem, do que aconteceu, qual evento, situação fez com que você desenvolvesse uma ansiedade social? Então, geralmente eu separo a ansiedade social, né, as causas, em 3 categorias. Genética, ambiente social e a
personalidade, o nosso temperamento. Então, são a combinação de vários fatores dessas 3 categorias. Só a genética a pessoa vai desenvolver a ansiedade social? Não, precisa de outros fatores. Eu tenho uma personalidade, traços característicos que possa desenvolver a ansiedade social? Também não, eu preciso do gatilho mental que vai acionar isso, né? E dentro ali do ambiente social, nós temos aí os traumas, temos diversos tipos de abusos, bullying, a pessoa teve uma experiência negativa, desenvolvimento relacionado à infância. Como é que foi a sua infância? A gente tem pessoas que, por exemplo, um cuidador, né, a mãe, ficou doente na infância, desenvolveu uma depressão grave, né? Às vezes os nossos pais ficam doentes, e aí a mãe, né, não pôde cuidar do filho. Então a pessoa sofreu ali uma negligência, né? Faltou os cuidados, tá? Como diferente de uma mãe que está presente, que tem saúde, né, e que pode cuidar ali do filho. Mas aí tem várias situações relacionadas ao desenvolvimento da infância. Então tem que trabalhar as causas, tem que trabalhar. Existem comportamentos que são prejudiciais e a pessoa precisa trabalhar esses comportamentos, porque eu já estou dizendo, né, está te prejudicando. Uma delas é a bebida alcoólica. Como você vai interagir condicionando dessa maneira a beber bebidas alcoólicas para ficar desinibido ou para se enturmar? Não tem como rolar. Então tem que eliminar esses comportamentos prejudiciais, estratégias de comportamentos que, na maioria das vezes, a pessoa não tem outros recursos, não conhece outras formas de lidar com a ansiedade, e aí ela acaba utilizando esses recursos, como, por exemplo, o comportamento de segurança. Que o comportamento de segurança é uma prática que a pessoa faz. Por exemplo, eu preciso entrar numa reunião e aí eu não sento nunca no banco da frente, sempre atrás. Então, esse comportamento se chama comportamento de segurança. Porque ao fazer isso, sentar atrás, ela se sente segura. Então, opa, aqui eu consigo participar da reunião. Em outras situações também, a pessoa só sai de casa, na rua, ou vai conversar com as pessoas, tem que usar óculos. O óculos é um comportamento de segurança. E aí a pessoa acaba se condicionando a isso. E tem comportamentos que mantêm a pessoa também na ansiedade social. Então são vários pontos, além da causa, outros pontos que precisam ser identificados e trabalhados e corrigidos. O comportamento que mantém, por exemplo, baixa autoestima. Baixa autoestima realmente não vai te ajudar. Pelo contrário, vai manter. E o que seria, então, a baixa autoestima? Vamos dizer assim, você tem uma nota de R$2, ou uma nota de 100. Como que você se vê na sua família? Como uma nota de R$2 ou como uma nota de R$100? Escreve aqui para mim, por favor. Seja bem-vindo a Paraíso, tem vários nomes lá. Seja bem-vindo. Vocês que estão chegando pela primeira vez. Então comente aqui como que vocês se veem com uma nota de 2 ou de R$100. Lá no seu trabalho, quando você chega no seu trabalho, como que você se vê com uma nota de R$2 ou de R$100? Então, isso é autoestima. É a maneira como você se enxerga. É a maneira como você se relaciona com você mesmo. Como é que você está se relacionando? De maneira positiva ou de maneira negativa? E aí? Maneira positiva ou maneira negativa? Você se considera uma pessoa confiante, determinada, segura, vai dar certo? Ou é o oposto? Não, vou fazer o vestibular, nem vou passar, vai dar tudo errado. Cara, vou ter uma entrevista lá de emprego, mas não vou passar. É dessa maneira que você está se enxergando, se vendo? Uma entrevista de emprego. Você
tem experiência, você olha o pedido, né, a vaga, você tem as qualificações, você tem tudo o que a vaga está pedindo. Experiência, tem faculdade, tem especialização, só que você fala, não, essa vaga não é para mim. Então, se você está enxergando de forma negativa, né, você tem uma baixa autoestima. E isso mantém você na ansiedade social. Eu preciso mudar isso, mudar essa visão. Então eu tenho que ter uma visão diferente a respeito de mim, melhor, né, otimista. Como que é, né, acordar todos os dias tendo essa visão, uma visão negativa. Eu ter uma visão negativa de mim mesmo vai dificultar, né, eu relacionar com as pessoas. Aí eu vou ter medo de errar, medo de falhar, medo da rejeição, medo do que os outros vão falar. E o medo, ele alimenta a ansiedade. Então parece brincadeira, mas um vai alimentando o outro, né? Tudo está interligado. Outro fato que eu posso também lidar, então primeiro estamos aqui falando sobre as causas, né? Os pontos que eu tenho que trabalhar, mexer, identificar. Um outro ponto é buscar ajuda. Sim, né? E por que não? A não ser que você saiba resolver tudo, saiba de tudo. E já tenha dado certo em tudo, né? Mas não é o caso, né? Senão você não estaria aqui. Então tem que buscar pessoas profissionais da área da saúde. Às vezes sozinho é difícil mesmo sair, né, da confusão, do conflito, do problema. Então quem está dentro do problema às vezes não consegue enxergar a dificuldade, a dimensão, e aí tem que buscar uma ajuda. Alguém que pelo menos aí trilhou o caminho, alguém entendido no assunto para poder ajudar. E aí é muito bom quando a gente vai buscar esse apoio especializado, porque a gente não comete erros. A gente sabe, a pessoa já sabe o caminho, e aí tem uma possibilidade melhor também, de conduzir da pessoa chegar no seu destino, no seu objetivo, que é superar, né, a ansiedade social, superar a timidez, ou algum outro tipo de dificuldade na habilidade social. E uma outra forma, né, então nós estamos aqui falando algumas formas que você pode lidar, você também persistir, né? Tem que persistir, não tem outra maneira da gente vencer, superar as dificuldades, superar as barreiras. Pode ser a depressão, a ansiedade social. Então eu tenho que persistir. Então é mais ou menos assim. A pessoa ela tem um problema de saúde. Vamos supor que a pessoa fez uma cirurgia. E aí essa cirurgia deu certo, uma mulher, né, que teve filho, fez lá uma cesárea, deu tudo certo, percorreu muito bem. A mulher saiu da maternidade, só que ela sai da maternidade, só que ela não vai jogar bola, não vai jogar vôlei, tem a prescrição, né, que o médico passa. Tem que seguir ali algumas recomendações, ficar em repouso, se alimentar bem, etc. Tal. E aí, depois de um ano, que a cirurgia, né, os pontos, elas cicatrizam. Então não é assim, da noite para o dia. Né? No meu caso aqui da cirurgia, né, mas pode ser outros tipos de tratamentos. Não é que você fez uma cirurgia no hospital e no outro dia já está bem. Não, tem situações que você vai ter que persistir, vai ter que permanecer para que você continue tendo forças, habilidades, resistência para vencer aquele obstáculo. Então, às vezes, a gente tem que se esforçar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, persistir um pouco mais. E um outro caso, que as pessoas também mandam muita mensagem a respeito de medicamento. E aí? Medicamento é uma melhor forma da gente lidar com a ansiedade social? Bom, a gente tem que pensar o seguinte.
o remédio ele não deve ser a sua primeira opção. Então eu tenho o meu conceito com relação ao remédio. Inclusive ontem, né, nós falamos, estive fazendo uma live com a Lilau, né, que ela tem práticas terapêuticas, outras formas de terapias para tratar a ansiedade, e que não necessariamente você precisa usar remédio, existem outras formas para você lidar com a ansiedade social, com a ansiedade sem usar medicamento. Então, eu procuro fazer todos os nossos atendimentos, tratamentos, sem utilizar medicamento. Então, você primeiro tem que começar com o básico. Você está fazendo o básico? Às vezes, o óbvio tem que ser dito. Será que você pode fazer essa pergunta para você se questionar? Eu estou fazendo o básico? O que tem que ser feito? Às vezes a pessoa está buscando uma cura, uma transformação, mas está fazendo o que precisa ser feito na realidade? Então, o remédio não indico como a primeira opção. Tá? Tente outras formas de tratamento, e eu sei que exige as pessoas, eu sei porque eu atendo pessoas, e as pessoas utilizam vários tipos de remédios, usam beta-bloqueadores, que auxiliam aí na ansiedade social, antidepressivos, que apesar que é para depressão, mas tem alguns remédios que auxiliam na ansiedade, na irritabilidade. E também temos os ansiolíticos, os calmantes. As pessoas tomam, né? Mas assim, eu parto do princípio, você nasceu tomando remédio? Quando você era criança, você tomava remédio? Então, se você não tomava remédio, então não é necessário que você tome. Então você pode viver sem tomar remédio. Tá? Agora, claro, você precisa fazer, quem vai indicar, né, o remédio, tudo, você tem que fazer um acompanhamento com o médico. Então nunca faça isso se automedicar. O fulano lá toma um remédio, é bom para a ansiedade, também vou tomar para mim. Não, é totalmente diferente. Então não faça isso. Eu já tive paciente que ele mesmo se automedicou, começou tomando 2, por que ele me procurou? Porque a situação estava muito grave. Começou tomando 2 gotas de Rivotril, e depois de algumas semanas, ele já estava tomando mais de 20 gotas, 22 gotas. Ou seja, a pessoa se automedicar não é um bom negócio. Então, existem outras formas que você pode tentar, tá? De forma natural. E outra coisa, né? A sociedade está vivendo numa epidemia, né? De pessoas ansiosas, pessoas estressadas, deprimidas. Então, a gente sempre quer procurar um jeito de medicar a dor, medicar a frustração, a decepção, não. Situações que a gente faz parte da vida. A gente pode passar e não precisa tomar remédio. Perdi o emprego, como que eu vou descontar essa minha frustração? Tomar o remédio não vai trazer o seu emprego de volta. Minha mãe faleceu, não vai trazer o remédio sua mãe de volta, né? Quer dizer. Então, a medicação, ele tem que ser, se você estiver usando, tem que ser uso para temporário. Você não pode ficar tomando a vida inteira. E aí nós temos algumas questões com relação à medicação. Então, estou falando aqui quando que você deve tomar e não, tá? Então, aí algumas questões que nós temos com relação à medicação, assim, com respeito à dosagem. Então, tem pessoas que estão tomando remédio e quando ele vai sair de casa, ele toma 2 vezes mais. Isso, a pessoa corre o perigo, o risco de sofrer uma intoxicação. Porque o médico foi lá, passou a quantidade para você tomar. Então, ele que sabe, ele passou isso. Não é para você tomar além disso, né? Uma outra situação, nós temos também referente aos efeitos colaterais. Então, fique sabendo que pode surgir os efeitos colaterais se você tomar o remédio. Então, não é assim algo instantâneo. Às vezes a pessoa toma e quer ver algo instantâneo, e não é. Dependendo do remédio, demora semanas para fazer efeito. Então, tem remédios aí que tem muitos efeitos colaterais. Às vezes, ajuda em um sintoma e acaba desenvolvendo outros. Às vezes, a pessoa toma um remédio para dormir. Aí depois, para levantar de manhã, é um sacrifício. Não consegue levantar, ainda está muito lenta, mente, né, muito difícil para pensar, raciocinar.
aí chega à tarde, ainda está com aquela sonolência, aí quando ela vai despertar, já está à noite, aí ela precisa tomar um remédio de novo para dormir. E a insônia, distúrbio, a insônia é um problema de saúde, né? Está relacionado ao distúrbio do sono, tem que resolver o problema do distúrbio do sono, para você ter uma noite tranquila, dormir bem, não fazer uso de medicamento. E no Destrave a Sua Vida Social, no evento, nós vamos falar a respeito disso. Algumas formas para você trabalhar essas questões. Então você está entendendo como que a situação, né, do remédio. E aí, outra questão que a pessoa também, pelo uso prolongado, ela pode ficar dependente, né, do remédio fisicamente, corpo sentir, né, quando ela muda o remédio, quer largar, se tornar dependente psicologicamente. E aí tem situações que a pessoa aumenta o remédio. Começa tomando um remédio, e aí quando vai ver, já está tomando 2, 3, 4. Ué, mas não fez nem um ano, você já está tomando 4 remédios? Toma um remédio de manhã, toma um remédio à tarde, toma um remédio à noite. Então você tem que prestar atenção nisso. O remédio também pode condicionar você. Então, quando eu for interagir, eu tenho que tomar remédio. Eu só vou falar com as pessoas se eu interagir. E acaba condicionando a pessoa. Você acaba ensinando a sua mente que você só pode interagir fazendo dessa maneira. Eu tenho que tomar remédio. E aí a pessoa... Alberto, como que eu vou... eu estou entendendo o que você está dizendo, mas assim, eu tenho uma outra dificuldade, eu não tenho energia para socializar, para interagir. Nós temos que ver em alguns pontos. Então, aonde que você pode buscar essa energia? Então, tem alguns pilares que você pode verificar. Então, primeiro, na parte psicológica. Como é que está essa parte psicológica? O que você está assistindo? O que você está vendo? Porque depende do que você está assimilando, colocando na sua mente, vai sugar a sua energia. Temos diversos meios de comunicações e que o que provoca, que tem provocado, né, causado dano à mente do ser humano, são os conteúdos sexuais e de violência. Então, quantas cenas de violência a gente vê em um filme? Que aparentemente é inocente. Não. A gente pode chegar a ver centenas de cenas de violência. Então, como que você vai ter energia suficiente? Capacidade? Está sendo tudo esgotada. Eu tive um paciente jovem, depois eu vou falar de alguns pontos aqui interessantes, mas assim, de outro ponto, né? Do ponto agora da parte psicológica, olha o que ele falou. Ele assistiu um seriado, eu não me recordo aqui o nome do seriado, que era um monstro, e esse monstro ele era possuído lá por um demônio e tudo mais, e aí toda vez que acontecia isso, aparecia a parte do mundo, ele ficava ansioso, ele tinha ansiedade. Porque eu comecei a perguntar, quando é que você fica, onde é que você tem mais ansiedade, qual o período do dia e tal? Ele falou, não, é o período da noite, eu fico mais ansioso. Tá bom, e aí, o que você faz à noite? Fico conversando com ele, puxando a linha, né, para ver onde que tá ali a situação. E aí ele revelou, toda noite assistiu o seriado. Como é que você vai ter energia? Vai sugar toda essa energia, você vai ficar ansioso mesmo. Se você está assistindo filmes, coisas que te deixam ansioso, apavorado, que fazem mal para sua mente, não vai te ajudar. E aí uma outra situação com relação ao corpo. Então por que você não tem energia, não tem disposição, não tem vontade? Tem que ver se alguma coisa está errada com a sua saúde física. Você está se alimentando bem? Você já fez um check-up para ver se está faltando algum nutriente? Geralmente as pessoas que têm ansiedade, têm depressão, há falta de nutrientes. Não sei se você sabe. A pessoa tem baixa vitamina B, baixa vitamina B12, ácidos fólicos, baixa vitamina D.
Então, essas vitaminas fazem a diferença na nossa vida. Para formular os pensamentos. Pensamento forte, pensamento determinado. Por quê? A menor partícula do corpo é a célula. E o que vai dentro da célula? São os nutrientes. Vitamina B, minerais, potássio, proteínas. Então, você tem que verificar isso, a questão da parte da sua saúde física. Então, está faltando energia? Toque nesses pontos aí. Sua alimentação. Que tipo de alimento que você está ingerindo? Talvez seja um alimento que suga toda a sua vitamina, suas energias, porque existem certos alimentos que sugam, né, os outros minerais do seu corpo, como por exemplo o açúcar. Talvez eu venha falar aí uma live a respeito só desse assunto. O açúcar, ele provoca mais de 126 doenças, entre elas doenças psicológicas e doenças degenerativas. E eu fui estudar isso porque eu queria saber quais eram as causas tal, dos transtornos psicológicos, e aí encontrei isso nas pesquisas. Então o açúcar, ele vai roubar, ao você ingerir, ele vai roubar muitos, para fazer a digestão, ele vai roubar muitos minerais do seu organismo. Com certeza, aí vai faltar energia mesmo. Eu tive um paciente, né, que ele tomava 3 litros de café por dia. Era muito café. Então o café, a princípio, ele pode dar um up, né, dar uma subida, né, um gás, mas depois que passou o efeito, a pessoa fica para baixo, fica sem energia. Por isso que a pessoa tem que ficar tomando cafezinho constante, né? Tem que verificar esses pontos. Alimentação, o que você está cuidando, da forma que você está cuidando do seu corpo. E o espírito também. Né? Nós somos seres espirituais. Né? A gente não pega, por exemplo, os pensamentos, né? Algo intangível. Eu estou pensando, isso não tem como. Mas nós precisamos alimentar o nosso espírito. Eu preciso ter esperança, preciso ter fé, preciso acreditar. E se a gente for nessa questão, né, da fé, você usa no seu dia a dia. Às vezes, quando você vai torcer para o seu time, você tem fé que ele vai vencer. A pessoa compra o ingresso, vai para o campo de futebol, vai lá torcer, o cara veste a camisa, leva a faixa, grita, porque ele acredita que o time vai ganhar, vai incentivar, tudo mais. É uma fé. Então, todos nós temos fé em alguma coisa. E aí eu preciso alimentar o meu espírito. Alimentar a esperança, alimentar a fé, alimentar sentimentos positivos. É aí que eu vou aumentar a minha energia. Tem que estar motivado. Né? E cada um tem a sua motivação. Outro ponto é da questão social. Então, às vezes, a pessoa não está encontrando, né, energia ali no seu ambiente social. O que pode acontecer? Às vezes a pessoa não encontra apoio. E aí? Não tem apoio, mas você tem que procurar algum. Provavelmente você tem. Se não for o caso, né, mas procure ali no seu universo social. No universo social individual. Né, eu falo sobre as 5 camadas. Você procura ali nos seus familiares. Você provavelmente convive em uma família. Então, busque ali se relacionar. Então, o fato de você interagir ali com as pessoas, você já está buscando energia, trocando, né, experiência, trocando, né, está se relacionando com a pessoa. Então, é uma troca de energia. Então, realmente, se você não está fazendo isso, né, está no ambiente, mas não tem essa troca, então fica difícil. É um outro ponto que a gente pode usar. Então, o ambiente ali onde você convive, amigos, pessoas que são mais positivas, mais otimistas. Então, a gente acaba também seguindo indo no mesmo ritmo. Agora, se eu sempre estou com pessoas para baixo, o meu só tenho amigos tóxicos e tudo mais, aí não vai ajudar. Realmente vai sugar a sua energia. Então, tem pessoas realmente que aproximam da gente só para roubar a nossa energia, para nos fazer mal. Então eu tenho como um lema na minha vida, né, não fazer mal a mim mesmo e não deixar os outros fazerem mal também. Então tenha isso
é com você. Então, não deixe os outros roubar a sua energia, roubar a sua paz. E é claro que a gente vai precisar fazer a gestão das emoções. Não se abalar com essas situações sociais desagradáveis, pessoas desagradáveis. E como que a gente faz isso, Alberto? A gente precisa, em algumas situações, em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa quebrar os paradigmas. Então, quais paradigmas que você precisa quebrar hoje para você destravar a sua vida social? Comente aqui embaixo, por favor. O que você acha? Qual o paradigma da sua vida que você precisa quebrar, que está travando a sua vida? Uma vez um amigo falou o seguinte: Alberto, você sabia que o pedágio é um bom negócio? Eu falei, pedágio, cara? Vai ter que pagar o pedágio? Como que é um bom negócio? Quem viaja, pega estrada, sabe como que é, né? No Brasil é o que mais tem pedágio. Não, mas pedágio é muito bom. Então tá bom, então me convence que o pedágio é bom. Claro que é bom, porque você vai andar numa estrada boa, asfalto bom, sinalizada, você tem um posto em que você pode pedir socorro, você pode ter ajuda, né, desse posto, né, você pode socorrer você, pode socorrer o seu carro. Então, iluminação também. E se você for ver pagando um preço tão baixo e você ter todos esses benefícios, é muito bom. Não é um mau negócio, né? Comparando com as estradas que nós temos aí pelo Brasil do Nordeste, de barro, que quando chove atola tudo, a pessoa chega depois de 2 dias no seu destino. Então, realmente, isso quebrou meu paradigma que eu tinha. Eu odiava pedágio, é uma droga, o governo não. Então, vale a pena você pagar e ter esses benefícios. Agora, não concordo, claro, você pagar um pedágio aí R$50. Aí não dá, claro, tem que ser um preço justo. E aí, talvez quais são os paradigmas que você precisa quebrar? Eu já quebrei vários paradigmas na minha vida. E a cada dia, e sempre aparece alguns, e eu tenho que quebrar eles. Eu tenho que quebrar esses paradigmas para eu continuar. Então não é isso que vai me parar, não é isso que deve parar você, deter você. Eu tenho assim alguns amigos japoneses, e aí é muito interessante, né, a cultura japonesa, né? Você sabe que uma palavra mudou a história do Japão? Se alguém tiver aqui parentes, né, japonês, vai saber, né, vai entender. Você sabe que na Segunda Guerra o Japão estava destruído, estava detonado. E era um dos últimos países aí com boa economia, desenvolvimento. E hoje é uma grande potência. Mas por uma palavra, Kaizen. Você sabe o que significa Kaizen? Kaizen é uma palavra japonesa que significa melhoria contínua. E você pode fazer essa melhoria contínua. E aí, através dessa palavra, se tornou uma filosofia de vida para os japoneses, onde ele poderia fazer melhoria em todos os aspectos da vida deles. Então, o Kaizen, né, é onde você pode fazer pequenas mudanças e melhorias constantes na sua vida. Você pode aplicar isso na sua vida. E os japoneses aplicaram isso para tudo, meu amigo. Então, você pode quebrar os paradigmas hoje da sua vida e ter uma palavra, usar uma palavra como essa, Kaizen, né, de fazer pequenas mudanças e melhorias contínuas. E por que eu não posso usar o Kaizen na área da minha saúde, da minha vida, para quebrar esses paradigmas? Você pode, você consegue. Se outras pessoas conseguiram, você também pode. Se hoje eu estou aqui, eu já pensei, nem imaginava, né? 27 anos atrás, quem diria pensar que eu iria fazer uma faculdade de psicologia? Nem pensei em chegar a tanto longe
tão longe, mas aqui estou. Porque fui quebrando paradigmas. Quebrar paradigmas. Precisamos quebrar os paradigmas. Eu tenho os meus, você também tem os seus. E agora, a respeito... Alberto, é muito legal isso que você está falando, mas às vezes, estou fazendo tratamento, tomando remédio, a gente desanima. Bem, a gente é ser humano. Não estou falando que você vai ser um super-homem, uma superman, uma super-mulher, super-homem. Não é isso. Mas o desânimo, ele faz parte da nossa vida, faz parte do processo. Eu tive uma recaída, eu estava bem essa semana, mas, cara, 2 dias faz parte. Entendeu? Então, não espere, né, que a sua vida vai ser só altos. Temos altos e baixos, a vida de todo mundo tem, a minha também. Tá? O problema é que você tem que continuar caminhando, continue andando, continue persistindo. Então eu digo assim, para a gente já finalizar, como que eu vou ter menos recaída, como eu vou ficar menos desanimado, como que eu vou obter mais força, resistência, lidar melhor com a ansiedade social, de uma forma que eu já possa tratar ela. Eu falo sobre as trilhas neurais. Não sei se você já fez trilha alguma vez, eu já fiz algumas trilhas, e assim, quando você vai fazer uma trilha no meio do mato, numa floresta, você vai caminhar pela trilha, ou seja, você não vai construir uma trilha, entende? Você fazer uma trilha, construir uma trilha, você tem que andar no meio do mato, você vai com um facão derrubar essa trilha e passar para que se torne um caminho para que outras pessoas venham, for fazer esse caminho, ele possa se consolidar. E é isso que acontece na nossa mente, no nosso cérebro. Isso se chama como que a gente pode modificar, construir trilhas neurais novas, onde a pessoa possa interagir sem ficar ansioso, através da neuroplasticidade. Você compreende? Os fisioterapeutas, a pessoa quando tem um AVC, tem um problema, sofreu um acidente, por que a pessoa contrata um fisioterapeuta? Para fazer essa função. O fisioterapeuta vai ensinar os neurônios, né, da pessoa assumir a função que antes outros neurônios faziam. A pessoa não consegue andar, então outros neurônios têm que assumir essa função. E aí a pessoa que estava 1 ano na cama ou cadeira de roda, ela volta a andar com o tempo. Por quê? Outros neurônios assumiram a função e a pessoa consegue se reabilitar. Então isso se chama neuroplasticidade. Então, da mesma forma, hoje você está interagindo, quando você está perto das pessoas ou em alguma situação social, dispara ansiedade. Por quê? A sua mente está indo o quê? Por um caminho lá da ansiedade. Só que o nosso trabalho é fazer com que você interaja e construa outras trilhas neurais. A trilha neural por outro caminho. A trilha B. Sem ansiedade. Então, só que para isso consolidar, isso leva um tempo. Tá? Então, você precisa fechar as trilhas antigas, que antes da forma de você relacionar iam sempre para aquele caminho, para aquela trilha, precisa fechar, e agora você está construindo outras trilhas sem ansiedade, de tranquilidade. E aí você precisa consolidar outras trilhas. Então isso pode, dependendo de cada pessoa, pode levar um tempo. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Foi muito bom estar com vocês. E a gente se vê amanhã na nossa próxima live, às 2 horas. Beleza? Até mais.